Eu vou colocar um ponto final no A Voz do Povo desta terça-feira. Teria muito mais para falar aqui, ficaria falando aqui horas e horas e horas sobre essas coisas, estas loucuras, essas mazelas da cidade de Limeira. Mas também não vale a pena, né, gente? A gente ficar também aqui, né? Nesse nível de sofrimento. Você reclama tanto que eu falo. Pode falar você, que hoje eu tô com uma certa preguiça de falar. Você tá? Esse tempo nublado, esse céu cinzento, a chuva fina, o frio, pode falar à vontade. Tá bom. Vou mandar um alô pro Wilson Bardini, que está nos assistindo. É ele sempre. É o primeiro, se não é o primeiro, é o segundo. A primeira é a Simone Frasnelli. O Wilson Bardini não ouve a Rádio Educadora. Ele assiste a Rádio Educadora. Eu poderia ficar falando horas e horas aqui das mazelas. Aí o Vendramin falou assim, não esquece de falar do viaduto do Walmart, que não leva no lugar nenhum. Aí ele mandou uma mensagem na sequência, falou, não, desculpa, esse é do Radich. Não, Vendramin, você está certo. O Walmart também foi iniciado pelo Silvio Félix, feito pelo Silvio que Félix. É o viaduto sem passeio, né? O viaduto Silvio, calçada. Além de não ter passeio, o que passa, até passa, né? Além de não ter passeio, esse viaduto tinha que ter sido construído lá na rotatória da Barroca Funda, porque a cidade cresce para a Zona Sul. É para lá que a cidade está crescendo, para a Zona Sul, lá que devia ser construído. Mas o Silvio, para fazer uma graça com o pessoal, assim, os bacanas, né? Os bacanas que moram lá para aquele lado da Guilherme Diber, ele reconstruiu ali, né? Isso é uma decisão, claro, de político, é política pública. É uma decisão que o gestor toma, né? Naquela região não tem só bacana, mas tem mais bacana do que gente pobre, né? Ali é porque no final da Guilherme Diber há bairros pobres também, né? Não, no Agora, final, na Barroca Funda, a demanda é muito maior. Você pode ir para a Zona Sul também por ali, né? Se você quiser ir para a Zona Sul, aquela região da Jardim Palmeiras, enfim, todos aqueles jardins, aqueles bairros todos ali da Zona Sul, você pode ir por ali também, pela Guilherme Diber, né? Mas a maioria das pessoas vai por onde? Vai ali pela rotatória da Barroca Funda. Você falou que o Silvio Félix tinha um beijo doce, eu acho que ele tem beijinho doce, como a música, ou ele tem um beijinho doce. É bom de lábia, né? Ou ele tem um beijinho doce, né? Porque como é que quem meu filho beija? Meus lábios adoçam. Meus lábios adoçam. Dizia Jurandir Paixão com relação ao filho dele, Jurinha, que também foi deputado. Ambos, né? Foram deputados juntos. Eu não sei se ele tem um beijinho doce ou se ele tem um pó de pirlim-pim-pim, que ele colocou na água de Limeira, e isso botou uma trava nos olhos de muita gente. Aliás, perceba, Ivan, como repetem-se situações na política local, né? Certa vez, o Jurandir Paixão, lá para os anos 80, do meio para o final dos anos 80, lançou o filho, até então desconhecido de todo mundo, Jurandir Paixão Filho, o Jurinha, que anda sumido, para não dizer fugido. O Jurinha, a última vez que eu soube uma coisa dele, ele tinha montado um restaurante. Um restaurante, uma pousada, virou chefe de cozinha, né? Virou chefe de cozinha, montou um restaurante lá em... Fala aquela praia do região de Angra dos Reis. Angra dos Reis, aquela região lá do Rio de Janeiro, onde você vai bacana também. Montou uma pousada lá, um restaurante. Onde, dizia a lenda, ele chegou a ter uma ilha, não é? Aí já não sei. Mas aí é lenda, aí a gente não pode confirmar a informação ou não. Olha, uma sugestão. Vamos aproveitar que o Caio está com preguiça? Vamos falar do Verdão e do Santos? Adivinha? Aquela mala do Zuin, né? Não, Edilson. O Edilson... Que é um grande palmeirense também. O Edilson Scami? Um abraço, Edilson. Tem Santos e Palmeiras amanhã. Mas amanhã a gente fala. Deixa eu só completar como dado histórico. Não é amanhã, é quinta? Não, é amanhã, tem razão. Tem razão. Um dado histórico, o Jurandir Paixão fez o filho Jurinha, naquela época, o terceiro deputado mais votado do estado de São Paulo. Eu me lembro perfeitamente, naquela época eram possíveis showmício, né? Com artistas famosos. Isso. E o Jurandir Paixão trouxe num show na Praça Toledo Barros, gratuito, claro, um showmício do Jurinha, a Mara Maravilha, com quem também diz a lenda, tudo isso é lenda, viu? Tudo isso depende de confirmação. Com quem diziam que o Jurinha também namorou. Você se lembra da Mara Maravilha? Naquele momento, no auge da Jurinha popularidade namorou a Mara Maravilha. E da beleza, dizem que o Jurinha, num dado momento da vida, teve... Mas isso tudo, pelo amor de Deus, hein? Isso tudo
Depende de confirmação. Não, então, pode ser só boato, né? O que eu ia dizer. Porque disseram que ele ficou muito rico, né? Disseram que chegou a ter uma ilha particular em Angra. Tinha uma pedreira, comprou uma pedreira, né? Uma pedreira também. Agora, tudo isso no campo das suposições, nada disso confirmado. E que teria tido um romance com a Mara Maravilha. Mas, de fato, ele foi o terceiro mais votado do estado de São Paulo naquela eleição. Essas celebridades políticas, inclusive, celebridades no Brasil, celebridades chamam a atenção de todos, né? Hoje você abre aí, eu fico bestalhado de ver. Você abre o UOL, que é um portal da Folha de São Paulo. É o maior portal do Brasil, né? Tem umas notícias de celebridades que eu falo, meu Deus do céu, a que ponto que chegou. Inclusive, saiu ontem o ranking da Forbes, das 100 celebridades mais bem pagas do mundo. O único brasileiro que está lá é o Neymar. Não, mas eu falo assim... 33 milhões de dólares ganhos só no ano passado. Não, mas eu falo assim, fulana vai na praia, mostra a bunda na praia, é notícia. É notícia. Às vezes eu nem conheço a moça até é bonita, e tem uma bunda bonita também, eu fui olhar lá, né? Falei, puxa, que bunda bonita. Mas nunca ouvi falar da moça. Fulana de tal, que eu nunca ouvi falar, vai na praia, bota a bunda de fora lá, pronto, vira notícia no portal UOL, que é um portal da Folha de São Paulo. Eu falo, mas que ponto que chegou o abestalhamento hoje em dia? Agora, celebridades, né? Eles sempre atraíram essas bobagens. E políticas também, celebridades políticas também. O Jurinha, dizem que ele tinha uma mansão, também não sei se é verdade, gente, coloco isso aqui Nós não sabemos mais absoluta... se é fato ou apenas boato, né? No mais absoluto, disseram que tinha. É o que se falava, se comentava, boca pequena na época, que ele morava numa mansão, no tempo que ele era deputado federal, que ele morava numa baita de uma mansão lá no Lago, como é que é? Lago Norte? Paranoá. Aquele lago lá de Brasília. Lago Norte ou Lago Sul, porque ele foi deputado estadual e deputado federal também. Né? Também. No tempo que ele era deputado federal, disse que ele tinha uma mansão naquele lago lá dos Bacanas, lá em Brasília, no Distrito Federal, e que nessa mansão ele dava festas homéricas. E que um habituê das festas do Jurinha lá era aquele do Digênio, que era dono do Objetivo, do Colégio Objetivo. Disse que ele tinha muita amizade com o Digênio, e tinha trazido o Digênio para cá, para Limeira, para ver se o Digênio comprava o edifício Prada, porque o Digênio queria instalar aqui uma faculdade aqui na cidade de Limeira. Ou o colégio dele lá. Colégio Objetivo. E a faculdade Unip, que depois de muitos anos veio para Limeira, aqui, logo na entrada de Limeira, num prédio maravilhoso na rodovia. E essa foi uma história, e muito grande também. Essa foi uma história que correu à época, que o Jurinha, nessas festas homéricas, levava o Digênio lá, o Digênio era habituê, e teria trazido o Digênio aqui para comprar o Prada, antes que a prefeitura comprasse, né? Porque o Prada ficou aí, o pessoal do Prada, família Prada, ficou tentando vender aquele imóvel lá, e não vendia, né? Porque era um investimento considerável, né? O Digênio teria vindo aqui, viu a propriedade, não achou adequada, não comprou, e aí a prefeitura vai lá no governo Pejon e fez o negócio. Exatamente. É o que falam. Agora, essas histórias, elas todas dependem de confirmação. O fato é que eu só fiz esse apontamento para dizer que o Silvio Félix não é o primeiro político que lança o filho aqui em Limeira. Não. E no ano que vem, o Silvio O doutor Heitor não lançou o filho dele também? O Silvio... mas sem sucesso, né? Sim, mas lançou. No ano que vem, o Silvio deve lançar o filho, candidato, e muita gente fala que eles vão dobrar. O Silvio Félix está inelegível. Ele não pode receber votos. Ele não pode ser candidato a nada, nem na próxima eleição, nem nas próximas. Porque ele tem um impedimento na justiça eleitoral. Se ele se lançar candidato, vai acontecer o que aconteceu. Ele e o Quintal estão inelegíveis. Se lançarem-se candidatos, eles serão proibidos pela justiça eleitoral, como o Silvio já foi em 2016 e como o Quintal queria ser candidato em 2016 e não conseguiu por conta dessa imposição. Eles não podem ser candidatos ano que vem a deputado nenhum nem outro. Mas o Silvio Félix pode lançar o filho, como já lançou. Já lançou não, né? Foi substituído pelo filho na candidatura a prefeito. E não será o primeiro, porque o Jurandir lançou certa vez e elegeu o seu filho Jurinha deputado. Silvio Félix utilizou-se aqui em Limeira do mesmo ardil, do mesmo expediente utilizado por aquele Moura lá de Paulínia. Moura? Edson Moura de Paulínia. O Edson Moura de Paulínia também estava inelegível. Ele saiu candidato, fez toda a campanha, e ele é um cara que pegou Paulínia no momento em que o Brasil estava
Tava bonito, né? O orçamento lá bufava, ele construiu Sambódromo, ele fez de tudo lá. Polo de cinema, tudo. Você o Teatro de Paulínia é uma maravilha, o cinema de Paulínia, o Polo de cinema é uma maravilha. Só que tem uma coisa, ele fez tudo isso aí, só que tem uma coisa, naquela época eu trabalhava, Caio Bortolã, na Rede Família de televisão, era repórter da Rede Família de televisão, e o Rubão me mandou lá fazer uma matéria sobre a saúde no município de Paulínia, que era coisa para os pobres. O SUS. Aí estava um relaxo, você só ouvia reclamação. Tinha gente que, assim, aos montes, que ia na Câmara Municipal, pobres, né, famílias mais pobres, que iam reclamar do atendimento de saúde naquela cidade. Então, essas coisas assim. E o Silvio Félix se mirou nesse cara, nesse Edson Moura, e usou o mesmo estratagema, o mesmo esquema do Edson Moura. Edson Moura inelegível, saiu candidato, fez uma baita de uma campanha. Quando a justiça falou, não, parou, você não pode, ele botou o filho dele, com o mesmo nome. Aqui em Araras também, o Pedrinho Eliseu. Pedro usou desse expediente também? Colocou a mulher. O Pedrinho Eliseu. Porque são homônimos, né? Pai e filho, Pedro Eliseu e Pedrinho Eliseu. Mas eu não cheguei a ver isso. O Pedrinho, eu lembro da primeira campanha que ele fez, que ele foi caçado pela Justiça Eleitoral por abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico, numa revista, né? E depois, depois na segunda, o que aconteceu, meu Deus do céu? Na segunda também aconteceu outra encrenca lá, que eu não lembro o que foi. Que agora ele é prefeito, né? Pois é. Pedrinho é prefeito lá e o Pedrão é o bambambam da Câmara. Eu preciso me informar melhor a respeito do que aconteceu, né? Para dizer isso aos nossos ouvintes. Na segunda eleição dele teve problema. Na primeira ele foi caçado por abuso do poder econômico, tentou de todo jeito voltar. Você vê como o TSE é seletivo? TSE é seletivo, né? O Pedrinho, abuso econômico, a mesma acusação aí contra Dilma e Temer, eles não foram caçados, o Pedrinho foi. Na verdade, assim como o Diego de Nadai aqui de Americana, né? Não, mas o Diego de Nadai foi caçado, né? Também teve problemas com uma revista. Com uma publicação. Foi abuso do poder econômico também? Da mesma forma. Nadai, rapaz do céu, Diego de Nadai é o Silvio Félix de Americana. Fez um arraso lá também. Exatamente. Nossa. Eu acho que o Silvio parece muito mais com o Diego de Nadai do que com assemelha-se, né, ao Diego de Nadai. E não necessariamente ao Edson Moura. Não, porque o Edson Moura, estou dizendo, ele usou o mesmo estratagema. Americana, do Edson Moura. Hoje, é terra arrasada. Né? E eu acho que os dois prefeitos que vieram na sequência, o Orlando Zovico, que fez o que pôde fazer, o que podia fazer no período em que foi prefeito, para garantir que a cidade continuasse caminhando. Né? Mas depois dele, tanto Paulo Radich quanto Mário Botion, é que nenhum deles falou abertamente sobre isso, né? Mas ambos pegaram terra arrasada. Muito mais o Paulo Radich até do que o próprio Mário Botion, porque o Paulo Radich veio antes. Agora, Ivan, tem gente que gosta de porcaria, né? Então, às vezes a gente perde tempo aqui falando, explicando, mas tem gente que gosta de porcaria. Você orienta a pessoa, você explica para a pessoa, mas a pessoa gosta de porcaria. Não, mas então... eu falo aqui, eu não falo... Então não adianta, né? Para quem gosta... Você não tem como pegar uma talhadeira né, e um martelo e abrir a cabeça do cidadão e colocar ali dentro da cabeça do cidadão. Que determinados políticos não são bons, Caio, não foram bons e não devem voltar. Caio, o cidadão gosta, problema dele. Deixa eu fazer uma observação, reparo a isso que você está falando. Realmente, você tem razão. Tem gente que gosta. Como é que é? Não tem gente que gosta do ramelo? Tem. Em vez de gostar dos olhos ou das lágrimas. Gosta da ramela. Prefere o ramelo. É ramela ou ramela? Ramela. Prefere a ramela do que as lágrimas ou os olhos. Não tem gente? O que você vai falar com um cara desse? Não tem como falar. Então, quando eu falo aqui, eu não falo para aquele que gosta de ser enganado, para aquele que gosta de ser feito, de ser manipulado. De tom, né? De ser feito de tom. Né? Eu não falo para esse. Para trás. Tem gente que gosta. Eu falo para as pessoas que não conseguem enxergar por alguma razão. E aí é o que eu falo que eu não sei. Eu não sei até hoje o que é que o Silvio conseguiu fazer. Se ele pôs pó de pirlim-pim-pim na água de Limeira, se ele tem lá uma varinha de condão, se tem beijinho doce, que algumas pessoas ele conseguiu colocar assim uma peneira, né, nos olhos das pessoas, uma trava nos olhos de algumas pessoas, e as pessoas não estão enxergando a realidade da forma como a realidade é. Eu falo para essas pessoas, para que essas pessoas abram, porque aquele que
que gosta da ramela, não tem jeito. Vai gostar de ramela. Quem gosta de ramela, gosta de ramela. Quem gosta de ramela é aquele cara que enfia o dedo no cutuca assim, né? Foi um técnico da Alemanha que arrancou Joaquim Low, técnico campeão. Arrancou a caca do nariz e pôs na boca. Você vai falar o quê pra um cara desse? Não tem o que falar. Um cara que arranca o negócio do nariz e põe na boca, você vai falar o quê pra ele? Não tem o que falar. Esse não adianta. Agora, eu falo para aquele que não está enxergando. Esse eu acho que vale a pena a gente trazer essas coisas aqui para que as pessoas abram o olho. O governo do Silvio Félix teve a conivência da Câmara Municipal da época e teve de quase toda, né? Façamos justiça. E teve a conivência da imprensa da época, né? Então, esse caso do viaduto, a economia é a base da porcaria, né? Agora, o que ele fez? Ele tirou o passeio público, contrariando, inclusive, o projeto original e contrariando os responsáveis pelo projeto original. Por quê? Sabe por que ele tirou o passeio público? Para contar para a imprensa que tinha economizado alguns milhões no projeto. Foi por isso que ele tirou o passeio público. Essa era a jogada dele. Eu vou jogar para a torcida, né? Já que ele tinha a conivência da imprensa e já que ele tinha a conivência da Câmara, vou jogar para a torcida. Vou dizer que olha como eu sou bom administrador. Eu consigo administrar com pouco dinheiro. Ele tirou o passeio público, fez uma porcaria de um viaduto que vai precisar ser reparado em algum momento, mas gastou menos dinheiro do que no projeto original. E aí ele bate no peito e diz: olha, eu sou bom, eu gastei menos, eu fiz merda, mas eu gastei menos. E todo mundo batia a palma para ele. Era assim que funcionava. E normalmente é assim para políticos dessa estirpe. É por isso que a gente bate na tecla de que essa Câmara Municipal, alguns vereadores, sobretudo aqueles que não foram eleitos na base do prefeito, têm de mudar de postura, Ivan. Porque a Câmara Municipal de Limeira tem 21 vereadores de situação. 21 vereadores da situação. 21 vereadores, exatamente. É por isso que o governo marca passo. É por isso que o governo só marca passo. Não há, olha, o que acontece, isso que aconteceu no Brasil, gente, isso que aconteceu no Brasil é uma coisa que a gente ainda não consegue analisar essas coisas que aconteceram no Brasil, que estão acontecendo no Brasil direito, porque todos estamos envolvidos de alguma forma emocionalmente nessas coisas aí, né? Porque a coisa está tão confusa, tão complicada, há tanta informação e contra-informação. Agora, por exemplo, nós tivemos um episódio em que o Michel Temer foi acusado de usar a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência Nacional, para fiscalizar o ministro Fachin, Edson Fachin. Para levantar um dossiê, pior, Caio, para levantar um dossiê do homem, ver se encontra alguma sujeirinha na vida do cara, uma amante, sabe? Alguma coisa que esse cara tenha feito de errado na vida para escrachar com ele na mídia. Porque o jogo hoje, a disputa se trava na mídia hoje. Aquele golpe lá na Turquia, agora recentemente, que o cara virou ditador lá de vez, né? Saiu prendendo general, saiu prendendo todo mundo contra ele lá por causa do golpe. Aquele golpe passou pela mídia, passou pelas redes sociais, se usa a mídia para ataque de informação e contra-informação. Então você vê o que aconteceu aqui. O cara é acusado de ter usado a BIM para achar alguma coisa do Fachin e derrubar ele. Aí não, eu não fiz isso jamais, né? E não se tem como provar, porque o jogo se dá num terreno que não é o terreno da realidade das coisas, é um terreno que fica, sabe, você não consegue enxergar direito. Esse problema que afeta aí os eleitores, alguns dos eleitores do Silvio, acontece com a gente hoje. A gente não tem uma noção do que está acontecendo direito, a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo no Brasil hoje. E isso se aplicou também aqui na cidade de Limeira, né? Com essa coisa da desinformação, da informação contra a informação aqui na cidade de Limeira. E a gente perdeu a capacidade de a gente compreender aquilo que está acontecendo. Um dia nós vamos compreender direitinho aquilo que está acontecendo, mas aí talvez já seja tarde, viu? Talvez seja tarde demais. O que a gente precisa é ficar atento, abrir os olhos e prestar atenção nas suas fontes de informação. Muito cuidado com as suas fontes de informação.
Quer falar do jogo do Santos? Já nem sei mais o que eu ia falar, até perdi o meu... Hoje pela manhã o Brasil ganhou da Austrália, que hoje tá difícil hoje aqui, viu? Tá bem difícil. Tá difícil, né? A gente tem os fornecedores que, pelo amor de Deus... Mas o Brasil ganhou de 4-0 da Austrália. O Brasil ganhou de 4-0 da Austrália. Grande coisa. Assim como perdeu da Alemanha por 1-0 da Argentina. Foi a primeira vez que o Diego Souza marcou com a camisa da seleção. Marcou duas vezes. A primeira que o Tyson marcou com a camisa da seleção. O gol mais rápido da seleção. Foi o gol mais rápido da história da seleção brasileira. E a primeira vez desde os anos 60 que um jogador do Sport do Recife, que é um time pequeno, né? Não muda nada. O futebol brasileiro tivesse o Sport ou não tivesse, não muda nada. Marcou um gol com a camisa da seleção brasileira. Mas grande coisa, não importa em nada essa vitória por 4-0 sobre a Austrália, é grande coisa. Assim como a derrota para a Argentina também não valeu nada, porque nós estamos em amistosos. Sim, e o Tite está usando para observação. E ele ganhou até aqui quase todos os jogos que disputou, né? Na verdade, perdeu um só. Não empatou nenhum. O que importa é o oficial, né? Mas você falou do cara que o cara fez uma jogada. Você vê como as coisas estão tão assim rápidas que eu acabei... Estou até me perdendo aqui. Você falou qual vai ser a sua próxima jogada. Eu lembrei do Ernesto Varela e Nabi Abichedi. Fui até buscar aqui no YouTube... Essa entrevista, famosíssima, foi quando Marcelo Taz se consagrou. Com a primeira personagem de sucesso dele, né? O Ernesto Varela. Marcelo Taz criou uma personagem chamado Ernesto Varela, que era um repórter, eu não sei para quem que ele trabalhava, que emissora que ele trabalhava. Acho que na Copa de 86 para o SBT. E depois SBT? Provavelmente para a TV Cultura. Isso, SBT, TV Record. Para a Record. O SBT, TV... Marcelo, o SBT fez um pool com a Record para a Copa de 86. E o tirocínio... Acho que tinha Bandeirantes também nesse pool. SBT, Record e Bandeirantes, alguma coisa assim. O tirocínio o feeling do Ernesto Varela o consagrou... Do Marcelo Taz, que fazia o personagem Ernesto Varela, o consagrou naquela entrevista. Ele fazia um repórter, que não era um repórter verdadeiro, era uma personagem, e assim, completamente... irônico, né? Não tinha compromisso com o jornalismo, na verdade, né? Ele era um sarrista, né? E ele vai entrevistar Nabi Abichedi, não sei por que cargas d'água, deu entrevista para ele. Ele vai fazendo uma entrevista com o Nabi Abichedi, aparentemente uma entrevista falando do futebol brasileiro. Determinado momento da entrevista, ele começa a apertar o calo do Nabi Abichedi. Aí o Nabi Abichedi fica bravo com ele. Fala, não quero mais falar desse assunto, porque o Nabi Abichedi, além ele era diretor da CBF, além disso era político e tinha suas mazelas na política, né? Aí o Nabi Abichedi ficou bravo com ele, falou, eu não quero mais falar desse assunto com você, eu só falo com você se for de futebol. Aí o Marcelo Taz disse, tá bom. Então deixa eu fazer uma última pergunta para você. O Nabi Abichedi voltou, inocentemente voltou. Qual vai ser a sua próxima jogada? Nossa, o homem ficou marara. O Nabi Abichedi espumava de raiva, falou um monte, e o Marcelo Taz se consagrou ali, nessa perguntinha. Qual vai ser a sua próxima jogada? E é uma pergunta que nós devemos fazer para os nossos políticos a toda hora, a todo momento, a todo instante, né? Porque é o que eles mais fazem, viu, Caio Bortolã? Jogadas para colocar uma trava no seu olho, no meu olho, no olho do Caio Bortolã, no olho de todos nós, e a gente não enxergar direito o que é que na realidade eles pretendem, de verdade. O que é que de verdade eles estão pretendendo? Você está com preguiça hoje. Hoje você não está com aquele entusiasmo. De bom humor, não, viu? Estou de bom humor. Você não está com aquele entusiasmo. Você quer falar de futebol? Você quer falar do Corinthians, para ver se você alegra? A gente pode falar amanhã tem um clássico, né? Palmeiras, e o Palmeiras vai perder para o Santos amanhã na Vila, né? Alguém mandou uma mensagem, Felipe Penedo. Um abraço para o Felipe Penedo. Grande abraço ao Felipe Penedo. Está escutando a gente, está dizendo assim, o Jurinha foi secretário estadual da habitação. Caramba, não me lembrava disso. Eu também não lembro disso. Tem um quadro com a foto dele lá no gabinete, e o Felipe Penedo sabe disso, porque ele esteve lá. Exatamente, também foi secretário municipal. Eu não lembrava que ele foi secretário. Olha, mas aí, mas por essa razão, Caio Bortolã, olha só, o Jurandir Paixão fez do Jurinha deputado estadual. O Jurandir Paixão fez do Jurinha deputado federal. Essa que eu não lembrava,
dele ser secretário estadual da habitação, o Jurandir Paixão fez isso também. Eu não lembro que governo, se o Felipe Penedo souber que governo que foi, qual governo do estado que foi, dá um alô pra gente aí, Felipe, eu não lembro que governo que foi isso. Mas o Jurandir Paixão, ele tinha isso. Ele era um político na acepção. Ele é um político... Derruba. Agora. Está acontecendo alguma coisa que eu não sei o que é. Derruba o live. É isso. Derruba o live. Senão vocês vão ficar 2 dias aí e não vão resolver. Deixa só no YouTube. Muito bem. Dito isto... Pode continuar. Eu estava falando da influência política do Jurandir Paixão. O Jurandir Paixão não é aquele político que a gente costuma dizer que tinha um voo de galinha. Muito pelo contrário. Tinha larga estatura. Olha aqui, eu sei que o Jurandir Paixão tinha seus pecados, né? Cometeu os seus erros, não foram poucos aqui na cidade de Limeira. Tem um monte de gente que não gosta dele. Independente de você gostar ou não gostar do Jurandir Paixão como político, nenhum político de Limeira teve a estatura, a envergadura política do Jurandir Paixão. O conhecimento que ele construiu ao longo da carreira política dele. E ele tinha um grande carisma, construiu um grande conhecimento, né? Fez amigos na política aos montes, fez com que ele tivesse a projeção que ele teve no mundo político. Isso que nós estamos falando do filho dele, o que ele fez com o filho dele na carreira política. O Jurandir Paixão foi o único prefeito de Limeira que eu vi na história de Limeira até hoje, eu só vi uma vez, pelo menos do tempo que eu sou vivo, que eu estou aqui. Um governador vira a cidade, ir lá no gabinete do prefeito, era o Jurandir Paixão, lá no edifício Ouro Verde era o gabinete do prefeito. O governador do estado era Luiz Antônio Fleury, se eu estiver errado, por favor. Antes dele o Quércia, não sei se foi o Quércia. Não, só queria lembrar o nome, é Luiz Antônio Fleury. Luiz Antônio Fleury. Luiz Antônio Fleury, pois é, era o governador. Foi o Quércia que elegeu o Fleury. Aliás, Quércia teria proferido aquela famosa frase que ele negou sempre, quebrei o Estado, mas elegi o Fleury. Ele negou essa frase até a morte, mas dizem que ele proferiu essa frase, quebrei o Estado, mas elegi o Fleury. Fleury era Tanto é que quando o Mário Covas assume o governo de São Paulo tem uma dívida maior do que o México, o Banespa quebradíssimo. Tudo quebrado. Esse pessoal do PMDB quebrou o Estado de São Paulo, quebrou o Banespa, conseguiram quebrar o Banespa. E o reflexo está aí até hoje. O Estado de São Paulo até hoje está até aqui atolado de dívida, porque o reflexo dessa coisa vem vindo desde lá de trás. E o Fleury, independente de qualquer coisa, vem a Limeira. O Jurandir Paixão estava tendo um problema com um promotor aqui da cidade. A primeira vez que a gente ouviu falar de promotoria pública, de promotor aqui na cidade, tinha um promotor aqui que estava pegando no pé do Jurandir, que era uma grandeza. Pois o governador do estado veio a Limeira, tomou cafezinho com o Jurandir no gabinete, os dois desceram, foram andando a pé pelas ruas, um do lado do outro, no meio do povo, pararam no café lá do Mário, no meio do povo, tomaram um cafezinho, juntou aquele montoeiro de gente. Eles atravessaram a Praça Toledo Barros, foram até o fórum, conversaram lá no fórum com esse, com aquele outro. Jurandir Paixão nunca mais foi incomodado. Numa época isso eu vi. Isso eu estou falando que eu vi. Que o prefeito podia mexer com promotor e podia mexer com juiz, né? Hoje não pode mais, falando, né? De década do hoje, quê? 90. Década de 80. Não, 80. O Fleury 90, né? Fleury é 90? O Fleury é 90. Bom que seja. Começo da década de 90. 20 e alguns anos, né? Então, essa história que eu estou contando aqui, eu vi. Acho que essa história nem bonita né? É uma história de um coronel mesmo, né? Sim, eu estou falando dos pecados. Que exercia, ele tinha os pecados dele. Exercia o seu poder de coronel, lamentavelmente. Agora... mas essa é a marca do Jurandir. Ele tinha os pecados dele, ele tinha essas coisas, né? Dizem que ele perseguiu muita gente aqui, que muita gente foi embora de Limeira. Perseguiu muita gente. Pois é, que muita gente foi embora de Limeira por conta da perseguição dele. Ele era esse estilo de coronel. Agora, você não pode negar que o cara tinha uma influência, um peso. Foi o único prefeito da cidade de Limeira que eu vi que tinha peso político fora daqui. Tinha peso político em São Paulo, no Palácio Bandeirantes, tinha peso político em Brasília. Foi o único que eu vi. Ele foi à Câmara Municipal de Limeira pegar o Tancredi Orsi com um chicote na mão. Foi. Isso de fato aconteceu. Eu acho que, não nos aspectos da moralidade, da decência, da correção, e nem fazendo o que devia ser feito,
mas em termos de político, considerando apenas o político, ele coloca todos no bolso. Todos da história de Limeira no bolso. Repito, estou falando de aspecto moral, não estou falando de decência, de correção, não estou falando de que agiu como deveria agir, fez o que deveria fazer, ou que foi um bom prefeito. Eu nem acho que tenha sido um bom prefeito, né? Pelo contrário, foi o prefeito responsável pelo empobrecimento de Limeira. Não se trata... Mas, como político, no contexto da expressão, põe todo mundo no bolso. Não se trata de estabelecer juízo de valor. Nós não estamos falando aqui que o Jurandir Paixão era o melhor prefeito de Limeira e nem que ele era o pior prefeito de Limeira. Não se trata de estabelecer um juízo de valor. Se trata de estabelecer o seguinte: dentre todos aqueles que fizeram carreira política na cidade, aquele que não teve voo de galinha, que foi um cara que abriu as asas e voou na política. Ele entrava em qualquer gabinete do Palácio dos Bandeirantes, ligava lá, é o Jurandir Paixão aqui de Limeira, eu quero falar com o secretário. O cara arrumava uma audiência com ele rapidinho, porque ele tinha muita influência. Ele conhecia esse, ele conhecia aquele. Ele dava 2, 3 telefonemas, ele resolvia qualquer problema no Palácio dos Bandeirantes. Ou ele dava 2, 3 telefonemas lá em Brasília, porque ele foi um dos grandes nomes do PMDB, ele foi caçado pela ditadura. Sim. Não, e tinha uma eloquência impressionante. É disso que falava como ninguém, tinha um improviso maravilhoso. Mas também numa outra época, né, Ivan? Você falou sobre perseguir, o Jurandir me perseguiu no final da vida já. Eu tive problema com ele. Me ameaçou no final da vida. Eu sou testemunha ocular. Eu estou falando tudo isso das aqui. ameaças que eu sofri, da perseguição que eu sofri do Jurandir, que já estava naquela época beirando a senilidade, tanto é que pouco tempo depois ele morreu. Eu acho que ele não... É difícil falar do Jurandir, né? Porque você contextualiza o Jurandir como o maior político da história de Limeira, ponto. Mas é alguém que não faz a menor falta também, né? Foi um excelente prefeito. Não foi. Fez muito por Limeira. Não fez. Mas mais, como político, não é? Mas daquela época do Bem-Amado, do Odorico Paraguaçu, né? Era um outro contexto. Mas como político, sem dúvida. Agora, perseguia, como me perseguiu, ameaçava, como me ameaçou, né? Foi de chicote na Câmara, né? Eu tive problemas com o Jurandir Paixão. Tudo isso que eu estou falando aqui, olha, eu estou falando com a maior isenção. Porque eu poderia, nesse momento aqui, estar sendo raivoso. Porque eu tive problema com o Jurandir Paixão quando eu trabalhei nesta casa aqui, da outra vez que eu trabalhei nesta casa aqui, foi o último ano dele como prefeito. Ele fez um dos piores governos que a cidade de Limeira já viu. Eu meti o pau nele todo dia. Eu não, os ouvintes que ligavam para o programa participavam. Claro que eu ajudava, né? Porque eu gosto também de baixar o porrete, mas os ouvintes ligavam para o programa, participavam do programa, metendo para o governo. Ele deixou a cidade um lixo, tanto que o Pedrinho foi eleito, né? Foi naquele último ano dele que o Pedrinho foi eleito com aquele que nós falamos outro dia aqui, o Caminho é Pedrinho, né? Isso. Pedrinho deitou e rolou. O Jurandir foi muito mal. Foi um lixo o governo dele. Ele pegou no meu pé, eu estava nessa emissora aqui, ele vinha encher o saco do seu pai aí toda hora. Toda hora ele estava pegando no pé do seu pai. Seu pai vinha falar para mim. Seu pai, Ivan, o Jurandir veio de novo aqui. Aquele jeito do seu pai lá. Ivan, maneira aí, não precisa falar bem dele, Ivan, só não fica metendo o pau nele do jeito que você mete o pau nele aí, que ele vem me encher o saco toda hora aqui. E ele vinha encher o saco do seu pai toda hora por minha causa. E eu ficava numa situação lamentável, né, porque eu sempre gostei muito do seu pai sempre me tratou muito bem, tinha um carinho para comigo, que era um negócio maravilhoso, e eu ficava criando problema para ele. Porque o Jurandir vinha encher o saco dele aqui. Então, teve esse episódio e teve um outro episódio, que quando eu falei aqui para você uma vez que eu fui candidato pelo PSDB, né? Do PSDB do professor, me ajuda aí. José Ângelo Ribeiro, né? Que era o PSDB, aquele era o PSDB, não o PSDB de hoje, aquele era o verdadeiro PSDB. Eu fui candidato pelo PSDB e infelizmente o professor José Ângelo Ribeiro, eu não sei o que fizeram lá, que passaram o comando da sigla para um outro cara, certo? Não vou aqui ficar colocando o nome também, não, que não interessa, não adianta mais também. Passaram a presidência da sigla para um outro cara, e esse cara fechou negócio com o Jurandir, negócio político. É aquela coisa de pegar você pegar uma sigla naquela época, uma sigla respeitada, como era o PSDB, e usar como partido de aluguel, pois o cara fez isso, o cara não teve vergonha, eu não vou falar o nome dele,
não teve vergonha na cara. Ele pegou o PSDB, que naquela época era um baita de um partido, e foi usar o PSDB como sigla de aluguel. Vendeu o PSDB para o Jurandir Paixão a troco de secretaria, que ele foi secretário. Não durou muito tempo, porque gente que faz isso não se considera mesmo, não se deve considerar. O Jurandir Paixão não durou, acho que ele não durou um ano, o Jurandir Paixão meteu o pé na bunda dele, no que fez muito bem. Pois esse cara, ele armou eu trabalhava em São Paulo naquela época, ele armou uma convenção aqui numa quinta-feira para vender o PSDB para o Jurandir Paixão. Eu trabalhava em São Paulo, eu saí lá de São Paulo para vir participar aqui da convenção, para votar na convenção. Eu derrubei, fui eu que derrubou nessa convenção aí, eu que derrubei esse esquema aí. Quando os caras falaram que ia sair apoiando o Jurandir Paixão, eu levantei e falei, não senhor, nós vamos ter candidato próprio, PSDB tem que ter candidato próprio, não tem nada que sair grudado com o Jurandir Paixão, nem com ninguém. Falei lá, derrubei o negócio na hora. Todo mundo, porque é aquele negócio, né? Ninguém fala nada, ninguém abre a boca. Quando um levanta, aí vem todo mundo atrás. Aí vem todo mundo. Eu vou ter razão, é isso mesmo, nós temos que ter o nosso candidato, tem nada que fechar com o Jurandir Paixão. Pra quê? Rapaz do céu, pra que eu fiz isso, Caio Bortolã? Você não sabe que é esse homem. Mas já passou. Mas então, e eu teria hoje aqui, podia estar falando aqui com a maior raiva dele, né? Não, falo de maneira isenta. Ele foi um grande político. Foi um grande político. Com seus pecados. Muitos. Bom almoço, Ivan. Até amanhã. Um abraço, até amanhã.